sou Gisele Viana, sou psicóloga e sou coach. E esse canal aqui é para você que gosta de conteúdo sobre inteligência emocional. Eu amo treinar pessoas, eu treino líderes no Brasil, nas empresas, preparando esses líderes para que eles sejam cada vez mais competentes emocionalmente. E você que está aí em casa, que é um professor, uma mãe, um pai, um empresário, um líder, todas as pessoas precisam desenvolver a sua inteligência emocional porque ela é riquíssima, ela é extremamente importante. E hoje eu acredito que você deva perceber essa importância bastando sair na rua. Quando você demora um pouquinho ali no farol que abriu, alguém já está buzinando, está xingando, está fazendo assim um alvoroço danado. Por quê? Porque estão nervosos, estão estressados, estão sem domínio próprio e isso faz com que conflitos desnecessários aconteçam. Então fica comigo porque hoje nós vamos falar sobre o último capítulo do livro que nós estamos estudando, O Poder da Ação. Esse último capítulo é sobre questionar-se. O fato de você estar passando por algumas dificuldades, o fato de você ter conflitos internos, é importante você agir e é importante também você se autorresponsabilizar pelos frutos que você está colhendo. Por quê? Pelos frutos a gente conhece qual é a árvore e qual é a semente dessa árvore. Então é importante que você faça uma avaliação geral de como anda a sua vida, quais são os resultados que você tem tido e aí volta lá atrás. Como é que se volta lá atrás? Questionando-se. As pessoas quando chegam até mim, geralmente elas vêm com uma queixa. E essa queixa ela sempre está atrelada a outras pessoas, ou ao trabalho, ou aos resultados que ela tem tido na vida. E quando a gente vai conversando e a gente chega nessa parte de se questionar, aí o bicho pega. Porque quando a gente se questiona, a resposta vem. E adivinha qual é a resposta? Se eu pergunto assim, mas de quem é a responsabilidade por esse resultado que você está tendo? Ah, porque eu tive uma infância muito difícil. Ah, porque a crise do Brasil tá dureza. Ah, porque eu precisei gastar esse dinheiro e agora eu estou endividado. E quando eu vou questionando e questionando, a resposta no final é: eu sou responsável. A responsabilidade é minha. Fui eu que gerei esses frutos. E aqui entra uma questão que quando a gente assume o nosso erro, isso não é para a gente se culpar e se martirizar. Não. Quando a gente assume o nosso erro, a gente entende qual é a causa. E a gente não fica mais preso aos sintomas. Os sintomas é isso, né? A gente tem alguns resultados, mas se a gente ficar só presa no resultado e transferindo a culpa para outras pessoas, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar. Então, uma coisa interessante é que muito mais do que a gente ficar olhando para os nossos resultados negativos, a gente precisa aprender a fazer perguntas. Se você conhece o trabalho de um coach, você sabe que o coach ele faz perguntas, porque as perguntas ela têm esse poder de entrar dentro da nossa mente e fazer com que o nosso cérebro, a nossa mente, ele comece a examinar profundamente os nossos sentimentos, as nossas reações, a forma como a gente lida com certos acontecimentos, e é só através dessas perguntas que a gente chega a respostas sinceras, a respostas que podem sim fazer toda a diferença na nossa vida, porque é através dessas respostas que o nosso comportamento pode ser mudado. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Muitas vezes, quando nós estamos sozinhos dentro de um problema, a gente fica, sabe quando a gente fica naquele gira-gira? A gente gira, gira, gira e a gente vai vendo o mundo rodar e daqui a pouco a gente está passando pelo mesmo lugar e pelo mesmo lugar a gente continua girando e nada muda. O que muda é a gente colocar o pé no chão, parar esse gira-gira e falar assim, bom, agora eu preciso tomar outra direção. Eu preciso compreender o que está acontecendo comigo. E a gente pergunta, o que é que eu estou fazendo que está me gerando esse tipo de resultado? Essa é a primeira pergunta. Qual é a minha responsabilidade
nesses resultados? E essas perguntas você já vai colocando aí no seu caderno e vai respondendo, porque elas são poderosas. São essas perguntas que vão te levar para o maior poder que o ser humano tem, que é de ação. E não só a ação, né? Uma ação louca, não. Uma ação com estratégia, porque você tem o seu alvo claro, mas você vai saber exatamente como você vai seguir em frente, eliminando do seu caminho aqueles erros repetitivos, eliminando coisas da sua vida que já não servem mais. E aí você pode perguntar, mas aí quer dizer que se eu fizer tudo isso, eu vou seguir um caminho reto até o meu alvo, até o meu foco? Aí é superstição, hein, gente? Não existe garantia de que a gente pode chegar lá no nosso alvo sem problemas, sem erros, sem perdas. Não, não é assim que a vida funciona. A vida tem surpresas, a vida tem coisas que colocam obstáculos na nossa frente, mas a grande questão é se eu estou preparado ou não para superar isso. Se eu estou realmente tão focado no meu alvo que eu consiga driblar todas essas coisas que venham a acontecer e não me impedir de continuar. Então a vida, ela não é um conto de fadas, não, muito pelo contrário. Nós precisamos nos preparar para que a gente não seja pego de surpresa. Então dê uma olhada aí na sua vida e veja se você é uma pessoa, por exemplo, difícil de receber conselhos. Será que você já ouviu algum conselho de alguém e você falou, ah, nada a ver o que você está falando, isso daí não tem nada a ver comigo. E você vai lá e faz o quebra-cara? Quantos de nós passamos por essa experiência? Ouvir conselhos exige de nós uma percepção muito apurada. Porque tem muita gente que dá conselho e realmente esse conselho, ele precisa estar atrelado a uma pessoa idônea, uma pessoa que tenha credibilidade, uma pessoa que você confie. Então, muitas vezes alguém vem e fala com você e você olha para a vida dela e fala assim, ah, viu, por que ela está falando isso para mim? Não tem credibilidade nenhuma. Eu sempre gosto de ouvir tudo que as pessoas me falam. Eu gosto de fazer uma análise. Porque mesmo aquelas pessoas que eu considero que não tenham credibilidade para falar, que não tenham uma vivência que realmente seja um exemplo para mim, às vezes sabe quando dá uma coisa assim que a pessoa fala e você fala assim, mas não é que ele tem razão? Então eu sugiro que você ouça tudo e você filtre, porque muitas vezes você ignora só porque a pessoa não tem credibilidade e às vezes ela falou uma coisa que realmente pode te ajudar. Mas o ideal é que você tenha bons conselheiros, pessoas íntegras que possam realmente te ajudar. Por isso que muita gente recorre a um coach, a um psicólogo, um líder espiritual, um mentor, um amigo que realmente você tenha muita confiança. Isso ajuda muito. E aqui no livro ele dá uma dica sobre conselhos, né? Ele diz assim: pessoas vitoriosas buscam uma multidão de conselheiros. Já pessoas emocionalmente limitadas buscam sozinhas seus caminhos e seus destinos e nunca os questionam. Quando ouvimos nossas verdades e as verdades de outras pessoas, precisamos ter em mente duas questões: quem é a pessoa a dar ouvidos e os resultados que ela vem tendo, que foi o que eu falei. Então ouça tudo e tenha um filtro muito apurado para que você possa realmente fazer essa checagem e entender se isso realmente vale ou não a pena. Mas uma outra questão que eu quero dizer sobre esse capítulo é que quando a gente se questiona, isso tem um poder muito grande de mudança. Eu tenho uma palestra para líderes que eu dou em empresas e eu gosto muito de mostrar um gráfico que eu formatei que se chama assim, o ciclo destrutivo das desculpas. E lá eu trago um ciclo mesmo de quando começa um erro, quando as desculpas começam a operar e qual é o resultado dessas desculpas. E é impressionante como esse gráfico ele traz uma profunda reflexão nos líderes. Por quê? Porque toda vez que a gente erra, nós temos a grande tendência de nos justificarmos. Então, assim, muitas das nossas desculpas, elas nos deixam confortáveis.
elas fazem com que o nosso cérebro não se mexa, não mexa uma palhinha para que haja uma mudança. E quando nós paramos de justificar, nós começamos a ter um comportamento de ouvir. O que as pessoas estão falando sobre o meu trabalho? O que os meus filhos estão falando sobre mim como mãe? Qual é o resultado do meu casamento que estou tendo e o que acontece entre mim e o meu cônjuge? Por que tantos relacionamentos meus, eles são fracassados? Por que eu não consigo ter amizades profundas? Quando nós perguntamos, o nosso cérebro ele vai trazer respostas. E eu vou te dizer uma coisa, as respostas nem sempre são agradáveis de se ouvir ou de se sentir, mas são elas que são capazes de transformar a minha e a sua vida. Será que você está disposto a isso? E fazer essas perguntas traz um movimento de ação em nós. Quando nós falamos assim, por que acontecem essas coisas comigo? Eu não mereço isso, mas meu Deus do céu, tanta gente nesse mundo, justo eu. Ao invés de a gente se lamentar, a gente começa a perguntar, qual é o próximo passo que eu preciso dar para sair disso? Mas ao invés de perguntar por que eu, por que não eu? Qual a diferença de mim para outra pessoa? Então a gente começa a ter um movimento interno tão poderoso, tão real, que é difícil a gente abandonar esse novo hábito. A gente não consegue abandonar mais porque isso traz tanta liberdade, tanta leveza. É tão rico pensar dessa forma, porque a gente só vai evoluindo, a gente vai crescendo. E aí você pode perguntar para mim, Giza, mas isso é fácil para você. Você é psicóloga, você é coach, você trabalha com isso, então para você isso deve ser moleza. Oh, meu Deus do céu, como eu queria que fosse assim. Né? Assim como o médico não está isento de ficar doente, eu como psicóloga, estudante da mente humana, eu também tenho sim os meus entraves, as minhas crenças limitantes, os meus conflitos, mas uma coisa é certa, eu sou apaixonada pela vida, eu quero ser feliz, eu quero ter vida abundante, eu quero me dar bem com as pessoas, eu procuro sim resolver os meus problemas, sabe por quê? Porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo de quando eu estiver bem velhinha, se Deus permitir, eu quero olhar para trás e saber que eu construí alguma coisa na minha vida. Eu quero deixar um legado para as minhas filhas, para os meus netos, para os meus genros, e quer deixar um legado de integridade, um legado de ensinar as pessoas a terem uma vida melhor, uma vida mais produtiva, uma saúde emocional melhor. Isso me faz querer sair do conflito rapidamente. Isso me impulsiona a não querer ficar triste por muito tempo. Então é assim, se eu tô triste por alguma coisa, eu tô triste mesmo. Então o pessoal da minha casa já sabe. Nossa, o que você tem, mãe? Ou então meu marido fala, amor, o que você tem? Eu tô triste. Ponto final. Então todo mundo já sabe. Se eu tô triste, eu tô triste. Mas eu tenho dia e hora para acabar com essa tristeza. Acabou? Tá bom. Então agora o que eu vou fazer com essa tristeza? Já chorei, já fiquei triste, já fiquei deitada na cama, já orei, já entreguei a minha tristeza, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora qual é o próximo passo? O que é que eu preciso fazer para sair dessa tristeza? Então esses questionamentos trazem uma ação. E aí depois quando você recebe esse recurso do que você precisa fazer, porque nós sabemos o que a gente precisa fazer, às vezes a gente não tem coragem, porque aí demanda muita energia, né? Demanda perseverança, a gente precisa tirar o bumbum da cadeira, a gente precisa fazer alguma coisa mesmo sem vontade. Aí sim, a gente começa a entender que a gente vai precisar fazer uma outra coisa, além das perguntas. A gente precisa tomar uma decisão se aquela resposta que a gente recebeu, a gente está muito afim de colocar ela em prática. Você está vendo que as perguntas, elas te levam para um patamar mais elevado? As perguntas nunca vão te levar para baixo. O lamento sim, mas as perguntas, elas fazem você subir degraus. Você não basta perguntar, você precisa estar muito disposto a ouvir e a colocar aquela resposta em prática, porque a resposta, ela está na prática. Eu vi uma frase muito interessante na revista Exame que diz assim, caia 6 vezes, mas se levante 7.
Ou seja, que sempre a sua última atitude seja de se erguer, de se levantar, de ter uma palavra de ânimo, ter uma palavra de incentivo para você e para as outras pessoas. Porque é esse o propósito que Deus deixou para cada um de nós, de a gente ter as nossas experiências e fazer com que essas experiências valham a pena, que essas experiências nos ensinem alguma coisa. Porque não dá para evoluir tendo uma vidinha toda certinha, que não tem erro, que ninguém falha, que ninguém chora, que ninguém fica triste. Não dá, não existe isso. Então, se é inevitável coisas ruins acontecerem, que a gente possa realmente aprender com todas elas e seguir em frente. Então é isso, aprenda a se questionar. Você não gosta de ver ninguém questionando as suas ações? Então, para você evitar isso, questione-se. Entenda por que você tem certas atitudes que prejudicam o seu trabalho, prejudicam o seu casamento, prejudicam o seu relacionamento como filho com seus pais, ou você como pai com seus filhos. Pergunte-se sempre o que é que está acontecendo, o que eu tenho feito que tem gerado esses resultados. Isso tudo é um treinamento para que você possa montar a estratégia para você chegar lá no seu alvo. Então, se você quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo, deixe os comentários aí embaixo, eu vou ficar muito feliz de ler. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos pelo WhatsApp ou mesmo pelo YouTube, porque isso realmente faz toda a diferença. Se a gente quer ver um mundo melhor, a gente precisa ter pessoas melhores, pessoas saudáveis, física, espiritual e emocionalmente. Esse trio, ele precisa caminhar junto. Nós precisamos fazer uma releitura do que é a humanidade, que nós somos criados para nos relacionarmos uns com os outros. E se isso está falhando, e se isso não está existindo, tem alguma coisa de muito errado. E que comece por mim e por você essa grande mudança. Um grande abraço. Tchau!